Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um análise do GE. Para quem não sabe, né, um quadro que eu faço diversas vezes no GE. Pegando somente o que foi dito pelo GE. Eu comento sobre isso, né, comento sobre cima. Então vamos falar sobre o jogo contra a Vitória, né. Mas antes disso, entra uma coisa que YouTube Live é todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite, né, quando tiver a internet melhor. Porque ainda não confio ainda nela, mas vamos lá. Aqui, ó. Análise. Fluminense vacila em luta direta pela permanência e dá indícios que vai sofrer até o fim. Isso é triste, né? É muito triste. A gente vê então duas situações, né? Primeiro essa parte aqui, né? Que é realmente a gente vai sofrer até o final, né? A permanência para a Série A. E sobre a questão do sofrimento até o fim, que não era para ter. O time consegue se recuperar de primeiro tempo ruim, mas bobeira no fim, pênalti polêmico, impedem o time de respirar e abrir mais distância para a zona de rebaixamento. Né? Realmente, né, primeiro tempo muito abaixo do esperado, muito abaixo do esperado mesmo. Bobeira no fim, né, a parte do pênalti e o pênalti polêmico, né, que foi dado para pro Vitória, né? Que para mim não tem mais dúvidas sobre esse pênalti. Mas vamos lá, vamos nessa, porque... Mas eu gostei, tá, do título, do subtítulo, né, como eu sempre analiso. Título muito bom, subtítulo melhor ainda. A derrota do Fluminense para o Vitória, por 2-1, teve um roteiro doloroso e até repetido diversas vezes na temporada. Após uma atuação ruim no primeiro tempo, o time reagiu no início da segunda etapa no Barradão, mas voltou a sofrer com um gol no fim após lance de bobeira defensiva que culminou em um pênalti polêmico marcado pelo Flávio Rodrigues de Souza e convertido pelo Alejandro. Completamente correto, né? Então, assim, a primeira parte, só pra gente comentar aqui, a primeira linha é justamente o que você vai querer falar sobre isso tudo. Então, muito bem pontuado pelo Gustavo Garcia, tá? Muito bem colocado aqui. Ainda mais falando sobre a questão do diversas vezes, né? Que foi justamente aquelas diversas vezes que a gente perdeu sempre no finalzinho. O resultado de um confronto direto pela permanência da Série A deu indício que não terá jeito. O Fluminense terá que superar o sofrimento e lutar até o fim contra a queda. O que não era para acontecer, né? Mas fazer o quê? Com mais uma oportunidade de abrir distância para o Z4, como aconteceu na derrota de virada para o Juventude por 2-1, na 26ª rodada, o Fluminense perdeu pontos para o concorrente direto, com a derrota sendo sacramentada na reta final, algo rotineiro na campanha e um jogo que também varia um respiro na tabela de classificação. Muito bem pontuado, né? A gente vê sobre a questão de Juventude, eu farei, né? Hoje a gente vai falar sobre 3 jogos sempre: Juventude, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. E a gente vê justamente a questão do Juventude aqui, ó. Eu gostei muito dessa participação aqui do Juventude no texto atual. E, novamente, né, falando sobre a questão da campanha do Fluminense de novo, né? Lá em cima já falou sobre isso e aqui embaixo voltou a falar brilhantemente. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o roteiro para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais aqui eu te Vitor de 10, 12, 20 horas. Pixa a tela e vamos continuar falando mais sobre. Bom, sem poder contar com o Facundo Bernal, suspenso, o técnico Mano Menezes optou por a entrada de Vitor Hugo no meio. O jovem teve atuação ruim, assim como praticamente todo o time na primeira etapa, que começou conturbada. Né? Não, começou bem abaixo do esperado. Tá? Não é conturbada, é bem abaixo do esperado. É diferente, tá? Gustavo Mosquito cruzou na área aos 4 minutos. William Oliveira dominou, tentou se desvencilhar e Thiago Santos caiu. Tá errado aqui alguma coisa, né? William Oliveira dominou, tentou se desvencilhar em Thiago Santos e caiu. Flávio Rodrigues de Souza viu o pênalti na jogada, mas voltou atrás após ser chamado na rescisão do VAR. Perfeito. Perfeito. Tá? Perfeito também a situação toda que aconteceu. Pouco criativo e com meio de campo nada funcional, o Fluminense não acordou após a pressão inicial do Vitória. Com áreas em tarde apagada e com volante
com volante e Ganso sem conseguir construir, o Fluminense teve o jogo amarrado sem os laterais avançando. Perfeito. Muito pelas escolhas, né? Os 3 volantes, não são 2, tá? Porém, mesmo com pouco ímpeto ofensivo na primeira etapa, ainda assim o time teve chance de abrir o placar após boa jogada de Calma Dias, que terminou de chute de Lima. O goleiro Lucas Arcanjo, no entanto, fez a defesa e a bola bateu na trave. É triste, né? Mas novamente, olha só como que o Fluminense, eu sempre vou falar isso, vou continuar falando a mesma coisa. Olha só como que o Fluminense ele tenta fazer o jogo não coletivo, mas sim individual. Isso é muito ruim, ainda mais para um time fraco que é o Fluminense, dessa maneira. Nos minutos finais da primeira etapa, após uma assistência do Vitória pelo corredor direito, a conta pelo primeiro tempo ruim chegou para o Fluminense. A arbitragem. Eita. Calma aí. A arbitragem viu falta em Vitor Hugo e Mateuzinho do lado direito. Lucas Esteves cobrou forte cruzado. Neres desviou para o gol, aproveitando o cochilo da defesa tricolor. Exatamente isso, né? Novamente, olha só que marcou falta. Vitor Hugo. Atrás no placar, Mano Menezes voltou com Ken no lugar do Vitor Hugo para a segunda etapa. A mudança tinha efeito. O Fluminense cresceu no jogo com a troca, passou a dominar a partida e criar chance de gol, que acabou saindo aos 15 minutos após muita pressão. Olha só como que é, né? Você tira o jogador deficiente, que você coloca um jogador eficiente, o time muda. Muito bem, né? Após troca de passes, Ganso cruzou fechado, Samuel Xavier não conseguiu finalizar, na sobra Martinez chutou forte na entrada da área, a bola explodiu no travessão e bateu nas costas do goleiro Lucas Arcanjo, que marcou contra. Então foi dado como gol contra. Fazer o quê? Com a igualdade no placar, o Fluminense seguiu melhor na partida, com o Fábio pouco trabalhando um pouco. Mano então promoveu mudanças, tirou o Ganso e Calma Elias, que fazia um jogo bom, para colocar Marcelo de meia e Cano no ataque, né? Só pra gente falar que tirar Ganso para colocar o Marcelo foi péssimo, porque o Marcelo estava pensando mais no jogo do Real Madrid, e o Calma Elias pelo Cano. A gente precisava de um cara que fizesse velocidade e ultrapassagem. Tirar um cara de velocidade e ultrapassagem para colocar um cara de finalização é muito ruim. Resultado, né? Sem manter o volume ofensivo, o jogo perdeu intensidade e se encaminhava para o empate, que não seria bom para nenhum dos dois times da briga pelo rebaixamento, mas também não daria força para um concorrente direto. Aos 44 minutos, contudo, uma boa coletiva foi determinante para a derrota do tricolor. Após o time recuar uma bola do ataque para a defesa, Manuel de bobeira e levou a pior. Lima tentou consertar e disputou com o Mateuzinho, que caiu dentro da área. Flávio Rodrigues de Souza marcou pênalti. Para você ver só, né, como que ação e reação acontece. E a gente não precisa nem falar muito, né? Aqui ele vai falar sobre a questão do Mano Menezes, né? Falando sobre essa questão. Eu vou passar por aqui. Alejandro converteu o pênalti que culminou com a derrota do Fluminense. Com o resultado, o tricolor se manteve nas 36 posições e segue com a alerta ligada. E aqui está falando sobre os próximos jogos. Né? É triste. Mas é isso que aconteceu. Só para deixar aqui um ponto de destaque que o Netflow falou e eu vou repetir aqui para vocês. O segundo gol também teve impacto do Vitor Hugo, mesmo ele não estando em campo. Ao tirar o Thiago Santos e colocar o Ignacio, o Fluminense perdeu muita intensidade defensiva e é por isso que caiu a situação. Ele só tirou o Thiago Santos porque o Thiago Santos estava com o amarelo. É só isso que eu quero falar. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C de curte, comente e compartilhe. Redes sociais de inscrição de vídeo, Twitter dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela e YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações!